Olá, bem-vindos ao Estúdio Cast especial Setembro Verde. Hoje a gente está aqui para discutir um tema super importante, a campanha Setembro Verde, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a doação de órgãos e tecidos. Para trazer informações atualizadas sobre esse assunto, esclarecer dúvidas, eu estou aqui com duas convidadas especiais, a coordenadora estadual da Central de Transplantes, Maria dos Santos Machado. Olá, Mari, muito obrigada pela oportunidade em falar um pouco, sobre o programa e a política nacional de doação e transplantes. E Sara Soares Lima, médica intensivista e referência da CIDOT do Hospital Jaime dos Santos Neves. Falei direitinho, Sara? Falou direitinho, Mari. É um prazer estar aqui para a gente dividir um pouquinho das experiências que nós temos no Jaime, e participar desse momento tão especial e desse mês tão especial, que é o simbólico, mas que todos os dias a gente está dia a dia lutando e trabalhando por essa causa. Maravilha, eu acho que a gente já pode começar porque tem muito assunto para a gente tratar. Sara, eu quero começar com você. Você podia explicar para a gente o que é a CIDOT, porque muita gente acho que não conhece. A CIDOT são centros implantados dentro dos hospitais que tem por intuito principal seguir os protocolos de morte cerebral, abertos em acompanhamento, desde o início, desde o paciente que tenha possibilidade, que entre dentro do hospital e dentro do quadro, ele tenha possibilidade de evolução para um possível protocolo de morte cerebral. Desde esse início, a equipe, juntamente com a enfermeira, nós, os médicos de referência, fazemos o acompanhamento desse paciente no setor, junto com a equipe assistencial, para que possa, ao longo do período, acompanhar se esse paciente vai ter ou não evolução. Também faz a vinculação junto com a equipe do Estado, quando tem esse potencial doador, já é vinculado esse acompanhamento, que funciona muito bem, essa equipe direta, que tem esse elo junto ao Estado, faz o acolhimento da família quando o protocolo é iniciado. Em todo momento, a equipe da CIDOT acompanha, em full time esse processo, ligações na madrugada, a família, quando a gente iniciou o protocolo, é deixado o telefone à disposição, da enfermeira, eles entram em contato, perguntando, tirando dúvidas. Muitas vezes a família quer de novo saber o que está acontecendo, é acolhido. Quando nós encerramos o protocolo, que fazemos o processo de abordagem da família, quando há viabilidade desse processo de doação, também é acompanhado, é assistida esse familiar e todo o processo junto ao Estado, essa equipe é a referência dentro do hospital, É o nosso elo. É o nosso elo. É o nosso elo. É o nosso elo de assistência. Eu falo que é o coração do programa. Porque sem essa comissão, sem esses profissionais, que é de uma equipe multidisciplinar. Ali nós temos enfermeiros, médicos, assistente social, Então são profissionais que possibilitam, que esse processo ocorra dentro do hospital de uma forma, sincronizada, dentro, respeitando todas as regras, que tudo é feito dentro da legislação. E a partir do momento que tem esse diagnóstico, que ele foi concluído, que a família compreendeu o processo, eles é que fazem a entrevista familiar para doação. Entendi. Isso. Mas, doutora Sara, deve ser... E é importante enfatizar que essa equipe continuamente está buscando fluxos internos dentro do hospital para melhoria desse processo, desde a entrada até a saída, junto com a comissão estadual, para que também haja o menor tempo possível e o maior... diminuir, a angústia da família, todo o sofrimento, porque não é fácil, Só quem participa de um processo de entrevista, de acompanhamento, é um acolhimento que precisa ser muito, muito trabalhado. Então, são pessoas que têm que ter principalmente o dom de fazer. Isso que eu ia perguntar, os desafios, porque a família está fragilizada. Muito. E como que essa abordagem é difícil, é uma situação muito delicada, Qual o desafio, assim? Como que vocês conseguem fazer isso de uma forma que a família se sinta também abraçada, O primeiro passo, quando a gente começa
Eu falo sempre com as meninas, nós temos reuniões mensais de alinhamento, melhoria. Quando encontrada fragilidade no protocolo, a gente intervém junto às equipes e leva isso para melhoria, junto ao setor assistencial. Mas eu sempre falo com as meninas que o que a gente precisa primeiro é colocar no lugar do outro. Entender que naquele momento a gente tem que entender, ter empatia. Entender que a gente tem que estar no lugar de quem está recebendo. Não está entendendo nada. Não tem como entender, né? Você, às vezes, tem um filho de 15 anos, um filho de 16 anos, um filho de 5 anos. Todo um processo que você tenha, em que você tenha que entender que dali você está vendo o seu ente querido, né? Que você ama tanto numa cama e que o cérebro não funciona e o resto está tudo funcionante. Então, é difícil. É difícil para uma mãe, para um pai, para uma esposa, para um filho. Então, o primeiro passo é que você precisa ter, e aí a gente conta muitas vezes com as equipes dos setores, né, assistenciais. Empatia para aquela família. Uma palavra errada dita num boletim médico, no momento de uma resposta inadequada, você estraga tudo. Acolhimento é a palavra. É a palavra. Uma vez que você se sente acolhido, né, você vai compreender aquele processo e vai conseguir fazer da sua dor, né, um momento de esperança para outras famílias. Que esse é o nosso trabalho. O objetivo do nosso trabalho é acolher a dor dessa família e levar esperança de vida para aqueles pacientes que estão aguardando, né, por essa chance. Então, é um processo muito delicado, é um momento muito delicado em que a gente depende realmente da generosidade dessa família, do compromisso, né, dessa equipe, do acolhimento, dessa resiliência e dessa harmonia que tem que acontecer durante todo esse processo que é só dor, né? Ali existe só dor. Né? E é por isso que o Setembro Verde é tão importante, né? Para que esse trabalho acabe sendo facilitado, né? E essa família já tenha consciência dessa importância de doar, né? Então, queria que você falasse um pouco, Maria, da importância do Setembro Verde, né? O Setembro Verde, ele vem, né, como um mês em que a gente debate sobre o tema, né, sobre a importância da doação de órgãos, sobre a importância do transplante. 27 de setembro é o Dia Internacional do Doador de Órgãos, né? Então é o dia que a gente comemora, né, aí, a doação, né, o ato de generosidade dessas famílias e reconhece o desejo desse doador, né, que praticamente em vida deve ter deixado isso também determinado para sua família. Então é um momento de reflexão mesmo, de agradecimento. E junto com isso, né, nós temos aí um mês todo dedicado a fazer com que esse tema venha para a comunidade, para que a gente possa debatê-lo. Porque como a doutora Sara acabou de falar, é um processo que acontece dentro do hospital de uma forma muito rápida. Então, imagine você na sua casa com seu marido almoçando, né? Vocês se despedem, ele vai para o trabalho e no meio do caminho, né, ocorre um acidente de trânsito e aí nós temos aí, né, um acidente grave em que ele vai ter um traumatismo craniano, vamos dar um exemplo assim, né? Entra no hospital e ali a equipe vai chegar para você e vai te, né, abrir, né, um diagnóstico, né, para que vocês possam ir em busca do diagnóstico de morte cerebral. Então, é um processo muito complexo, né? E que a família não está preparada para poder passar por ele. Até porque nesse exemplo, né, que você deu é algo abrupto, né? É abrupto. Às vezes a família nem discutiu, né, em casa sobre isso, né? Então fica aquela, o que eu faço agora? O que meu filho, meu irmão, o que essa pessoa que se acidentou gostaria, né? Que às vezes nem houve uma conversa sobre isso, né? Não houve. Hoje a gente tem um índice de recusa familiar ainda muito alto no Brasil. O Espírito Santo, infelizmente, ele vem com histórico, né, de recusa familiar muito grande. 2023 nós tivemos aí uma queda desse número de recusa familiar. Nós passamos aí para 40% de recusa familiar. Em 2022, nós tínhamos 58% de recusa familiar aqui no estado. E esse ano, né, de janeiro a julho, nós estamos aí com 39% de recusa familiar. E quando a gente faz a análise de por que essas famílias não querem doar, uma das principais,
um dos principais motivos é o desconhecimento do desejo de ser um doador de órgãos em vida. Porque ninguém quer falar sobre morte, né? Então, isso é tabu dentro das casas e a família, ela muitas das vezes, ela não consegue, né, tomar aquela decisão, porque ali ela está imbuída do seu luto, ela está revoltada, né? Ela não compreende aquele processo. Então, por isso que setembro vem aí, para que a gente possa ter mais momentos como esse, para poder explicar como o processo funciona. Para intensificar esse debate, exatamente, né? Conhecer quem são eles, dúvidas, né? Porque muita gente envolvida dentro de um processo de doação. Começa lá no hospital notificador com essa comissão e termina dentro do centro transplantador com esse órgão, né? Dando a possibilidade de um recomeço para uma pessoa. Agora, mesmo com tantas campanhas, né? Com tanto debate, né? Com tanta dedicação a isso, né? A gente tem hoje no estado 2.500 pessoas na fila do SUS esperando por um transplante. Até você acabou de me corrigir, que a gente não fala fila, né? A gente fala lista. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa mudança do termo e também me falasse assim, né, o que de fato falta para a população se conscientizar da importância de doar. Quando nós falamos em fila, nós temos a ideia de um movimento ordenado, cronológico, né? Quando nós falamos em lista, ele difere porque ali você vai dar características para que você possa estar dentro daquela lista. Então, o cadastro técnico único, quando eu preciso de um órgão, eu vou ser listado, né? Vou ser cadastrado para aquele órgão. Então, dentro daquela lista, existem critérios que são definidos para que você possa receber aquele órgão. Entendi. Então, por exemplo, quando eu vou para o cadastro de um paciente que vai aguardar por um fígado, ali eu tenho os critérios de urgência, de gravidade, idade, sistema ABO, tipagem sanguínea e medidas antropométricas. Eu preciso peso, altura. Por quê? Eu tenho que alocar, que a gente fala, o melhor órgão para o receptor compatível. Então, a Sara pode estar na minha frente, a gente precisando de um transplante de fígado, estamos na mesma lista, ela pode estar na posição número 1 e eu na número 5. E quando vier esse órgão, tem que ver se as minhas características batem com aquele doador. Então, eu que estou na 4ª posição, posso subir para a 1ª posição. Né? Então, a gente tem que avaliar, né, dentro dessa lista quais são os critérios que são colocados ali dentro e se aquele órgão que está sendo doado, ele vai ser transplantado no melhor receptor. Mas assim, já vou deixar isso bem claro para vocês, tudo isso é feito dentro de um sistema tá, informatizado que é regido, né, por legislação, por lei, decreto e portaria. Então, ele é auditável a qualquer momento, ele é seguro, né? Então a gente coloca as informações do doador e as informações do receptor e é esse sistema que faz esse cruzamento. Não tem intervenção humana, né, no cruzamento desses dados. Só complementando, a Maria falou muito bem, porque muitas vezes as pessoas não entendem e aí acabam abrindo muitos processos, né, no estado ou até mesmo ouvidorias para entender por que de estar esperando tanto tempo, por que de algumas situações. E esse sistema, né, de monitoramento, ele é atualizado, né, Maria? Os pacientes são acompanhados, né, e é atualizado de acordo com a gravidade, o score, eles são atualizados e alimentados, né, tudo no sistema de segurança. Assim como o protocolo, ele é regido por uma legislação única, federal, e junto com uma portaria, o critério, né, validado e pelo CFM, né, junto com a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva e demais entes, né, envolvidos, e os médicos têm que ser habilitados e capacitados para fazer esse protocolo. Não é porque você é médico ou porque você é intensivista, você pode fazer, né? Existe uma lista... existe uma lista em que os médicos são capacitados, essa lista é validada e essa lista existe lá dentro, né, da central e é checado o médico que fez se realmente ele é capacitado para o ato. Depois é checado
todo o protocolo que é feito, né? O primeiro exame clínico, é feito um exame clínico por um médico habilitado, o segundo exame clínico por outro médico habilitado, e esse mesmo médico do primeiro ou do segundo faz um exame de apneia respiratório para ver se o paciente realmente não tem resposta, e um exame complementar ainda para dizer se o cérebro não funciona. Muito minucioso. Isso aí. Muito. E todos esses exames passam pelo crivo da central, aprovação por um médico intensivista, que é habilitado para o processo, e isso tudo vai para o portal, né, Maria? Vai para um cadastro. Então, assim, é tudo muito bem feito, tudo muito transparente, né? Todos esses processos, pelo menos, né, a gente pede a comissão lá, eu vou falar, né, baseado na nossa comissão. A gente deixa muito claro para a família como acontece. Se um desses exames estiver inadequado, um X, ele é invalidado e tem que ser feito novamente. Eu ia perguntar isso quando a doutora Sara falou, porque Maria estava falando e eu falei, nossa, mas como as famílias devem, se elas souberem disso, né, de que alguém que está atrás delas pode passar, né, deve causar algum ruído, né, questionamento, né? Aí eu não sei se isso também é aberto para a família, né? Ou que se eles reclamam apenas do tempo. Eu já estou há muito tempo, eu conheço alguém que fez antes de mim. Mas essa clareza, toda essa transparência, né? Evita esse tipo de coisa. O processo ele é transparente em todas as suas etapas, todas as suas etapas, né? Então, quando o médico vai te cadastrar no sistema para você receber um transplante de órgãos, ele vai explicar para você quais são os critérios para que você entre naquela lista. Então, ele vai te perguntar e ele vai analisar junto com você. Você aceita um órgão de um paciente que fez uso de droga inalatória? Você aceita um órgão de um paciente que foi tabagista? Você aceita um órgão de um paciente que foi etilista? Então, dentro daquele cadastro que ele faz ali com você, que é no banco do Sistema Nacional de Transplantes, ele pergunta para o paciente, né, para o receptor, se ele aceita aqueles critérios e debate com ele ali qual é o risco dele receber aquele órgão ou não, tá? Então, quando o paciente é muito grave, né, que a gente tem aí um paciente muito grave, o médico ele expande, na grande maioria das vezes, né, os critérios para poder receber aquele órgão. Mas essa organização, ela é feita entre médico e paciente. E esses dados vão para o Sistema Nacional. Ninguém tem acesso, né, só o médico e o paciente. Entendi. Quando a gente cadastra esse doador, e quem faz isso é a Central de Transplantes, eu tenho lá primeiro no hospital esse diagnóstico que foi concluído pela equipe do hospital. Esse diagnóstico ele é validado pelos médicos da Central Estadual de Transplantes, que são intensivistas, tá? Então, eles avaliam se, de fato, aquele protocolo que aconteceu dentro do hospital, ele seguiu rigorosamente a resolução. Por que isso, Mari? O Brasil, ele é o país que possui hoje, né, dos 47 países que nós temos, o protocolo mais seguro para a morte cerebral. Nós pegamos tudo o que acontece nos países em que são destaque, né, que tem de melhor tecnologia, e trouxemos para o Brasil. Então, aqui no Brasil, você passa por 4 etapas para que você tenha esse diagnóstico concluído. E por médicos diferentes fazendo esse processo. E sendo auditado por um outro médico que nem sabe quem é você através de documentação. Tá? Então, somos referência. Nós somos referência, né? Nós temos um dos protocolos mais rígidos do mundo. Vocês são burocráticos. Não somos burocráticos, nós prezamos pela segurança do doador e do receptor. E isso está dentro de um dos princípios que rege a Política Nacional de Transplantes. Né? Nós temos que assegurar a segurança do doador e do receptor. Por que do doador? Aquele potencial doador que está no hospital, ele ainda não está morto. Então, nós temos que assegurar que a equipe que está tratando desse potencial doador, desse paciente lá dentro do hospital, esteja oferecendo para ele a melhor manutenção possível, mantendo seus órgãos funcionando, mantendo, né, toda a equipe ali respondendo por esse paciente, porque se ele não estiver morto,
ele vai, né, ele vai voltar. Aham. E aí ele tem que ter qualidade de vida quando ele Claro. voltar. E ele estando morto, esses órgãos foram bem mantidos e a família autorizando, a gente vai conseguir fazer com que essa alocação desse órgão chegue a esses receptores que estão aguardando lá com risco de morte na fila. Ai, Espero maravilha. ter sido clara. Ficou muito claro, né? A gente tem que ter orgulho disso. Sim. E após o fechamento do protocolo, né, que o paciente vai ou não, que aí realmente entra a abordagem, Uhum. né? Porque nós só fazemos a abordagem do paciente doador ou não, dentro do que foi visto de possível potencialidade. Uhum. Então, assim, dentro do abertura e fechamento do protocolo cerebral, existe paciente potencial doador. Entendi. O paciente doador é só titulado quando a família é abordada, né? Então, ele é potencial doador daquele processo. Todo processo que é iniciado e finalizado, não existe abordagem para a família de doação. Não pode. Não existe, né? Isso é lei. Então, Entendi. assim, nós temos que fazer, tem que deixar sempre bem claro com a família que o paciente tem uma arreflexia, um cérebro que não está apresentando resposta e que aquele paciente, pelos critérios da lei, necessita iniciar um protocolo de morte cerebral. Uhum. É explicado como que é a condução do exame, o que se tiver de intercorrência o exame vai ter que ser parado. Exemplo, instabilidade hemodinâmica, né? Do quadro geral do paciente. É um dos critérios absolutos de nem começar ou parar o protocolo. De saturação, né? Se o protocolo que a gente faz o teste de respiração, que é o apneia, se ele der de saturação ou qualquer outra intercorrência, ele é parado imediatamente, o clínico da mesma proporção. Você pode ter feito os 3. Quando chegou no complementar, se o paciente teve uma queda de pressão, é parado ali. Olha. Então, né, a gente estabiliza o paciente. O último exame realizado, daquele último exame horário, pela lei, a declaração do óbito do paciente é realizada. Então, se o meu último exame complementar foi hoje, às 15 horas, pela lei, a partir das 15 horas, eu tenho o diagnóstico de morte cerebral e pela lei eu estou em morte. Uhum. Então, aí... A DO, né, que fala, né, a a DO, declaração de óbito, ela é emitida naquele horário. Isso aí. Aham. Aí, né, porque isso gera muita dúvida, até, Mari, deixar bem claro, até de médicos assistenciais, né? Muitas vezes a gente, né, na cidade tem que intervir, a gente é acionado, porque gera dúvida até Sim. para os próprios médicos, né, da assistência que a gente presta bem o apoio. rigoroso e tem que ser, e e são tem que muitas ser. etapas. E assim, os médicos que têm um pouco de segurança de fazer, acionam a gente, nós ajudamos, às vezes vamos até o hospital mesmo, até o setor dele para poder ajudar. Então, nesse momento que a gente chama a família, conversa, Uhum. comunica a família sobre a declaração de morte do paciente, se for uma morte natural, né, o atestado, se for uma morte traumática, pelos termos legais, o paciente vai para o IML. Nesse momento, não se desliga nada, não se para nada, porque primeiro a família vai ser comunicada e acolhida do processo, entendeu? Então, assim, também é um tabu que precisamos vencer muito nesse entendimento que até os próprios médicos, os próprios enfermeiros têm muita dúvida. Então, sempre a declaração da hora tem que ser registrada em prontuário, mas o mais importante de tudo para a gente vencer, antes de a família tem que ser chamada e acolhida, né? Que é o trabalho de vocês, né? A família tem que ser comunicada. Muitos querem ver o paciente, né? É um direito, né? É um direito, quer ver de novo, quer ver mais uma vez. Então, façam os acolhimentos. Acolham as famílias, tirem dúvida quantas vezes for possível. Forem necessárias, né? E após isso, né, a comissão entra na abordagem, caso a potencialidade desse paciente foi positiva, para a doação. Enquanto isso, está tudo sendo mantido. Prescrição, antibiótico, droga vasoativa, ventilação, hidratação, se for dialítico, se não for, tudo está sendo feito. Tanta informação que a gente desconhece, né? Por isso a importância da gente... E da nossa central de transplantes, né? A gente tem essa inter-relação, a gente está acompanhando esse protocolo junto com eles e nós só iremos
poder fazer os exames, né, de sorologia e de histocompatibilidade e a nossa avaliação para que se aquele paciente ele é um doador ou não, após autorização da família. Quando ela assinar o termo de autorização para a doação de órgãos, aqui no Brasil, quem é que vai autorizar essa doação? São os parentes até 2º grau, na linha reta ou colateral, né? E o companheiro ou o cônjuge. Então, são essas pessoas, né, que aí a CIDOT traz, a assistente social traz para dentro do hospital para receber esse diagnóstico. Tem uma ordem? Isso, primeiro grau, depois 2º. Primeiro os pais. O cônjuge, né, os filhos, né, netos. Então, assim, são essas pessoas que precisam estar neste momento no hospital, um deles, né, para que possa receber o comunicado desse óbito. E aí sim, se for do desejo deles, a CIDOT faz a entrevista e a gente inicia o nosso trabalho dentro da Central de Transplantes, que é fazer o cadastro desse doador no sistema para que a gente possa achar o melhor receptor para os órgãos dele. Aí é uma corrida contra o tempo. Imagino. E essa corrida é importante deixar a família também bem ciente do processo que é feito, a busca, né? Porque a primeira pergunta, na maioria das abordagens, doutora, quanto tempo vai demorar para me entregar o corpo? E assim, é muito importante a gente não mentir nesse processo, né? Ou omitir. Porque muitas vezes já aconteceu das famílias desistirem por causa da demora. Porque não é a demora da central. A central demora muito, ou a CIDOT demora muito. É porque daí só que vai começar realmente, né, a busca. É o tempo da família dar esse retorno, né? É a busca do receptor, organizar os centros que vão receber, né? Chamar as equipes, fazer a captação, né? Maria pode dizer um pouco melhor sobre isso. Esse ano nós estamos trabalhando durante o mês de setembro essa questão da educação continuada para as CIDOTs nesse termo, porque a gente já observou que um dos motivos que as famílias desistem da doação no meio do processo é por causa da demora da entrega do corpo. Aqui no Brasil a gente tem ainda esse hábito, né, de morrer, a gente enterra rápido, né? Em outros países a gente sabe que não é dessa forma que acontece. A gente entende que eles querem acabar com aquele sofrimento, porque o sepultamento meio que acaba com aquela etapa, né? Mas o que a gente tem que entender, e aí é importante esse momento de conscientização e de conversa. Eu sei que o diagnóstico foi complexo, foi difícil, mas agora você recebeu o diagnóstico de morte do seu parente. Nós precisamos, enquanto Central de Transplantes, alocar esse órgão, achar o receptor desse órgão. E só pode ser realizado o transplante nos hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde. No nosso estado, nós temos 2 hospitais que ficam aqui na região metropolitana, que é um em Vila Velha e o outro em Cariacica. Então, nós temos que trazer esse receptor para, primeiro, depois que a família autorizou, vamos lá em tempos para você poder entender. A família autorizou, a documentação está correta. A gente já conferiu ali, está tudo certinho ali. Nós vamos solicitar o envio das amostras de sangue e de COVID, de teste de COVID, para que a gente possa começar a nossa análise clínica desse potencial doador. Porque não podemos levar risco nenhum para esse receptor, né? Então, a gente tem que avaliar esse doador. Então, nós vamos aí realizar os exames sorológicos. Se essa sorologia estar vindo lá de um hospital do interior, nós vamos gastar um tempo, vamos pensar em São José do Calçado, onde eu estava ontem, né? Nós gastamos 5 horas de viagem de lá para cá. Então, esse sangue vai gastar 5 horas para chegar aqui na metropolitana. Nossa. Depois disso, o laboratório que vai realizar esses exames para nós, ele entrega hoje num tempo muito rápido de 6 horas. Então, quando eu tenho o resultado desses exames, é que eu consigo cadastrar esse paciente no sistema. Então, eu pego toda a parte documental desse paciente, né, desse doador, registro. E aí eu começo a buscar o melhor receptor, que é aquela lista que a gente comentou um pouquinho antes. Então, eu cruzo esses dados para achar o receptor. O que acontece na grande maioria das vezes? Esse receptor está lá naquela cidadezinha, lá no início do estado do Espírito Santo, né? Lá em Pedro Canário. Esse paciente ele tem que vir para cá.
Então, ele não vai se materializar de perto canário até aqui. Uhum. Eu preciso que ele esteja aqui dentro do centro de transplante. Eu preciso que a equipe avalie, né? O médico liga para ele, pergunta como ele está, faz ali primeiro, né? Uma consulta rápida pelo telefone, dá a ele a oportunidade de vir para poder receber o órgão dele. Mas isso tudo leva tempo. E eu só posso tocar no corpo do doador para poder fazer a captação quando eu já tiver todos os receptores definidos. Porque eu não posso tirar o órgão daquele paciente e deixar ele numa caixinha ali e esperar o receptor chegar, né? Eu já tenho que estar com tudo organizado. Por exemplo, quando eu tenho um transplante de coração, entre a retirada desse coração do doador para o transplante no receptor, são 4 horas. A cirurgia toda é 4 horas. Quando ele sai do receptor ali, né, que ele entra em isquemia fria que a gente fala, eu só tenho 4 horas para transplantá-lo. Eu não posso exceder esse período porque eu não vou ter mais um órgão aí viável e que vai atender aquela demanda. Muito rápido. É muito rápido. Então, eu só posso iniciar a captação depois que eu tenho os receptores. O que acontece às vezes? Eu não tenho receptor aqui no estado compatível. Lembra que a gente falou que tem um monte de critérios? Uhum. Às vezes a tipagem sanguínea eu não tenho aqui, a compatibilidade genética eu não tenho receptor aqui. A gente oferta para a Central Nacional, em Brasília. E Brasília vai buscar um receptor no Brasil. E aí, quando a gente acha esse receptor no Brasil, a gente precisa montar uma logística para que a equipe daquele estado possa vir ao estado do Espírito Santo para poder fazer a captação desse órgão. Então, às vezes, a gente hoje tem um tempo de 24 horas depois que a família, mínimo de 24 horas depois que a família autoriza a doação, para que a gente possa fazer, para finalizar esse processo. Então, a gente precisa discutir bastante sobre isso, a gente tem discutido muito isso nos seminários que a gente tem feito em todos os hospitais, para que a família ela entenda esse processo. A gente sabe que está doendo, a gente sabe, né, que ela quer acabar com aquele sofrimento. Mas qualquer minuto para a gente conta. É vida. Significa uma nova vida, Exatamente. né? Uma qualidade de vida. Né? Então, não uma, né? Várias. Então, várias vidas. É isso, sabe, Mari? É entender assim, se esse é o desejo da Mari, eu vou respeitar o desejo da Mari e eu vou esperar. Né? Nós não estamos trabalhando de forma assim, lenta, não. É porque é uma corrida contra o tempo. Quando a gente marca a cirurgia de captação, a gente precisa do Notaer para poder nos apoiar. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Municipal. Então, a gente faz toda uma organização logística para que a partir do momento que a equipe chegue no hospital para poder captar aquele órgão, a gente consiga captá-lo e entregá-lo aqui na região metropolitana para que ele possa ser transplantado ou em outro estado. Então, a gente precisa de um pouco, eu sei que é difícil, de paciência. Realmente é uma corrida contra o tempo e as pessoas, né, precisam se conscientizar disso. Eu ia perguntar quais transplantes são realizados aqui no estado e quais os órgãos mais demandados. Hoje no estado a gente realiza, né, o transplante de rim, fígado, coração, córneas e também realizamos transplante de medula óssea aqui no nosso estado. Mais uma vez lembrando, né, que nós somos orgulho internacional, nós temos o maior programa público de transplante, ou seja, todo o processo ele é pago pelo Sistema Único de Saúde. Independente do hospital onde você estará recebendo aí um órgão, né, que está sendo coordenado pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo que eu queira fazer no hospital particular. Mesmo no hospital particular, todo o processo ele é pago pelo SUS. Desde a sua entrada no hospital, lá quando você fez a consulta de pré-transplante, a sua cirurgia, o órgão que você vai receber, o pós-transplante e a medicação que você vai tomar depois, que são os imunossupressores, para poder manter o seu órgão lá funcionando direitinho. Tudo pago pelo SUS. Tudo pago pelo SUS. No país inteiro. No país inteiro. Que bacana, né? Essa informação é importante. Mesmo assim, às vezes nós temos um paciente que se torna grave, né, que ele vai para uma prioridade 0, né, e a gente precisa trazer, exemplo, um local longe, São Mateus, Nova Venécia, que precisa de urgência para vir ser avaliado pelas equipes transplantadoras. Imediatamente esse paciente é trazido para um dos hospitais que são habilitados, né, e ele já é assistido e visto para compensar e tentar, né,
conseguir aí é uma luta realmente zero contra o tempo, né? Porque antes dele chegar nesse hospital, né? Ele muita já foi, coisa aconteceu. E né? existe tudo casos isso que a gente vocês estão explicando, né? Existe toda uma logística, né? E funciona muito bem. Eu queria perguntar o seguinte, assim, qualquer paciente em morte encefálica é considerado um potencial doador, mas se eu quiser ser uma doadora, o que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo, né? E quem não pode doar? Eu acho que isso é importante também da gente dizer. O primeiro passo é dizer para sua família, né, uma conversa muito, muito clara, objetiva, segura e séria para sua família, que você quer ser um doador de órgãos na sua morte. E que se isso acontecer, que a sua família aceite o seu desejo e o respeite. Né? Esse é o primeiro passo. Quanto à avaliação clínica, hoje a gente fala assim, deixa que nós vamos realizar essa avaliação. Porque a todo momento os critérios mudam. Né? E aí a gente tem que avaliar, né? A gente tem doadores expandidos que a gente fala, que tem alguns critérios que naquele momento da urgência ali, que aquele paciente daquela gravidade, esse doador, que talvez no outro cenário não seria um doador viável, naquele momento ali, sendo a única chance, ele passa a ser. Então, assim, os critérios de contraindicação absoluta, a gente deixa mesmo para que a equipe da central avalie junto, né, as equipes transplantadoras, para que se de fato aquele é um potencial doador ou não. Por isso a importância de abertura de todos os protocolos. Entendi. É um direito. Né? É um direito do paciente, independente de nós, médicos, às vezes assistenciais, né, saindo um pouco da cidade, indo para assistência. Vemos algumas limitações daquele paciente num contexto que ele tem de uma doença de base ou qualquer outro quadro, mas que ele tem o direito de começar a abrir o protocolo, abra. Na dúvida, abra. Deixa que a comissão, juntamente com a central, veja o risco-benefício daquele processo. Né? A gente sempre enfatiza direito de todos a abertura do protocolo. Isso que eu ia perguntar, porque hoje a gente não ouve mais quem não... eu não posso ser doador. A gente fala assim, existem alguns tipos de cânceres, né, que é uma contraindicação absoluta do sistema nervoso central. Hoje, ainda, nesse momento, a infecção pelo HIV, pelo HTLV. Eu falo ainda porque na medicina nada é para sempre, né, não é engessado. Né? Então, assim, neste momento existem alguns critérios que são definidos ali para a doação. Mas o diagnóstico, ele é médico e ele é um direito do paciente. Independente de você ser ou não doador de órgãos, o diagnóstico ele tem que ser dado, tá? Então, isso é uma coisa à parte da doação. Tá? Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Agora, se eu decidir ser doadora, eu tenho a garantia de que a minha família vai respeitar essa minha decisão? Ai, Mari, eu gostaria que essa resposta... Gostaria de ter essa resposta para você, né? A gente tem vários casos aí em que, às vezes, a família sabia que ele era doador, mas naquele momento ela não quer doar, ela não se sentiu contemplada naquele hospital, ela ficou aborrecida porque a recepcionista não foi cordial com ela, aquele médico foi um pouco grosseiro, ela não gostou do enfermeiro. Então, assim, já que vocês não me trataram bem, agora também vocês acham que eu tenho que tratar vocês bem, por quê? Então, assim, existem ainda, né, esses sentimentos ainda envolvidos e que a gente respeita. A vontade da família, ela é sempre soberana. O que a gente pede, assim, é que se a família sabe do seu desejo, que ela possa respeitá-lo. E se ela não sabe, você, no início do nosso bate-papo aqui, você falou uma coisa muito interessante. Quem era essa pessoa em vida? Quem era a Maria em vida? A Maria era uma pessoa que tirava a roupa dela para poder te dar. Então, será que a Maria estivesse aqui agora, né, e tivesse essa oportunidade, ela não doaria os seus órgãos? Ela não esperaria por esse processo? Então, assim, mesmo que a gente não saiba do desejo, é a gente pensar quem era aquela pessoa em vida. Ótimo. Né, quem era ela em vida, para que a gente possa tomar a melhor decisão naquele momento. Até porque acho importante dizer também, eu não sei, mas um único doador pode ajudar a salvar quantas vidas? 8. Até 8. Até 8 vidas. Até 8 vidas.
Olha só a importância disso, né? A gente tem um doador jovem, né, que a gente fala assim, um doador numa boa condição clínica, né, ali, que todos os órgãos estão ideais, a gente doa aí pulmão, coração, 2 rins, fígado, pâncreas, Olha 2 isso. córneas. Então, só aí a gente já tem, né, essas pessoas, todas essas pessoas que estão aguardando na fila, tendo uma Podem ser oportunidade contempladas. de retomar, né? Imagina a criança, aquela criança que ainda não pôde correr. Imagina aí uma pessoa que não consegue ver, Nossa. voltar a enxergar. Aquela pessoa que está na máquina de hemodiálise, não pode tomar um copo d'água, não pode se alimentar adequadamente, não pode fazer uma viagem, poder retomar a sua vida, né? Quando a gente vê os receptores, quando eles falam assim, principalmente o pessoal do coração, que está aguardando por um coração, não consegue pentear os cabelos, porque está tão fraco que não consegue pentear os cabelos, tomar um banho, andar, né, uma distância aí considerável. Então, gente, eu falo assim que a morte cerebral, ela é uma dádiva divina. Porque aqui nessa sala, todos nós aqui podemos entrar na fila à espera de um órgão. Uhum. Mas talvez nós 3 aqui não possamos ser doadoras de órgãos, né, na morte cerebral. Né? Pode ser que o nosso óbito não seja, né, uma causa em que nos leve à morte cerebral. Verdade. Então, a gente precisa, mais uma vez, desmistificar isso tudo e entender que a qualquer momento nós podemos ser os receptores. Uhum. Nós poderemos ser 2.501 na fila aguardando por um órgão do Estado do Espírito Santo. Nossa, eu acho que a gente acabou bem aqui, hein? Isso Maria? é muito importante entender. Entender que você pode ser e você pode ter alguém que seja, ou que você, né, em algum momento... Ou muitas vezes você pode ter participado de alguém na sua família foi, né, doador e em algum momento se torne um receptor, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, então, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? E uma coisa que a gente brinca, né? A gente brinca mais no entendimento da seriedade. Nós somos todos iguais quando vai falar do momento de morte e vida a qualquer momento, né? Exatamente. Então, assim, nós vamos todos morrer do mesmo jeito que nós nascemos, todo mundo igual. É a certeza que a gente tem na vida. Então, é a única certeza que nós temos. E o mais importante quando, né, a gente quer expressar o nosso direito de querer ser doador é realmente ter essa conversa. Eu acho que o diálogo com a família. Aí muitas vezes falam, nossa, Deus me livre, mas eu não estou pensando em morrer. Ninguém está, gente. Ninguém vai sair ali, cair, bater a cabeça e quer fazer uma morte cerebral. Ninguém sai de casa querendo trabalhar. Morrer naquele dia. Hoje eu saí pra morrer. Ninguém sai assim, ninguém quer, né? Assim, ninguém quer um familiar seu assim. Mas a gente precisa pensar que isso vai acontecer, porque é a única certeza que nós temos. E deixar esses muito bem dialogado e conversado é muito importante. Porque um familiar que tiver um pouco de resistência, não é feito o processo. E isso, né? Mas eu quero, mas a minha mãe não quer. A gente não quer que haja divergência entre as famílias, exatamente. Né? Então, a gente não vai trazer essa divergência, esse mal-estar nesse momento de dor. Claro. Então, é muito importante o diálogo em vida, por mais que nós todos queremos todo mundo com vida, né, Maria? O máximo possível. Mas expressar, né, o que quer é muito importante. E não adianta deixar só na carteira, né? Assinado na carteira, precisa realmente deixar isso Deixar isso bem claro. Gente, eu acho que é isso, a gente fechou muito bem, falando da importância desse gesto, né? Que pode salvar muitas vidas, né? Queria agradecer demais a participação de vocês e dizer que eu aprendi muito aqui hoje. Eu não sei se cada uma de vocês quer finalizar de alguma forma. Eu quero finalizar, né, agradecendo a oportunidade por estar aqui falando desse tema. Convidar você também para participar conosco no dia 25, lá no Convento da Penha, às 15 horas, da missa em homenagem aos doadores de órgãos do nosso estado. Que legal. Então, é um momento que a gente se une ali, né, toda a sociedade, todos os profissionais de saúde, famílias doadoras e transplantados, para poder agradecer esse gesto de solidariedade, né, que essas famílias tiveram no ano de 2023 e
pedir as bênçãos para que a gente tenha um novo ano aí. A gente sempre começa em setembro, tá? O meu ano novo é agora, né? Para que a gente tenha um ano bastante produtivo aí e possa salvar vidas. Eu quero agradecer o convite também, a gente poder dizer um pouco como funciona, né? Que muitas pessoas não conhecem realmente interno dentro dos processos. E dizer, né, igual a Maria, o setembro é um símbolo pra gente. Mas nós estamos todos os dias, né, o ano todo, trabalhando e buscando sempre que trazer vida para quem, né, precisa, né? Nosso lema é trazer vida, né? Não pensar só na morte, mas trazer a vida também. Maravilha, gente. Olha, como eu disse aqui para as minhas convidadas, eu aprendi muito hoje. Espero que você que está aí do outro lado também tenha aprendido para incentivar cada vez mais pessoas a doar e a gente poder reduzir essa dolorosa espera por um transplante. É isso, até a próxima.